Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, por mais esta rica e feliz oportunidade. Agradecer aos nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários, e todos os outros espíritos de luz, de amor, que vêm até este planeta, este mundo físico, à nossa caminhada, jornada, ao nosso íntimo, à nossa sintonia, para nos livrar de algo sempre, para nos equilibrar e harmonizar. E aqui estamos em mais uma rica e feliz oportunidade, desta vez para falarmos, salve Deus, Exus e obsessores. Salve Deus. O Exu é um nome muito generalizado de que se dá a certos e determinados espíritos, claro que desencarnados, e que atuam como líderes do plano invisível, no mundo espiritual. Ou seja, atuam no plano invisível da Terra, do planeta físico. Então, geralmente são seres humanos, ocultos e inteligentes que desencarnaram sem terem compreendido nem aceitado minimamente o cristianismo. Eles aceitam Deus à sua maneira, na sua forma, no seu condicionalismo. E desta forma manipulam as energias mediúnicas em consonância com as suas próprias maneiras de ser. Isto é, sem submissão aos planos da lei do amor e do perdão. Eles fazem as suas próprias leis, os Exus, salve Deus. Eles fazem as suas próprias leis. O doutrinador deve ter sempre uma certa cautela na utilização da palavra salve Deus, Exu, pois é um pouco, poderia até dizer, é um pouco vaga e quer dizer ao mesmo tempo muita coisa. Um simples sofredor incorporado num médio mal desenvolvido, inclusive, pode muitas das vezes parecer um Exu, mas na verdade eles incorporam de preferência nos seus cavalos, que são médiuns afinados com as suas finalidades, que muitas das vezes variam conforme o tipo de Exu e o meio onde
ele está operando. Porque na realidade, os seus fins são sempre dirigidos para o enredo normal da vida humana e muitas das vezes a falta na sua caridade, ou seja, a sublimação evangélica. Eles se agrupam em grandes falanges como quaisquer outros espíritos. E desta forma eles formam linhas conforme as suas especialidades. Certos tipos de Exus pertencem a escolas, por exemplo, de universidades, e desta forma manipulam tremendas forças invisíveis dessas bases. Eles conseguem comandar a sua ação junto aos seres humanos. Sempre, segundo a sua maneira, a sua lógica e a sua maneira de pensar. E também, segundo sempre a sua maneira de ver e conceituar como os seres humanos deveriam ser ou fazer. Então, desta forma, são eles, muitas das vezes, os inspiradores de doutrinas estranhas, de guerras, muitas das vezes demandas, sempre porém, pautuadas pela não aceitação da lei do perdão, do amor, da humildade e da tolerância. O obsessor é um espírito que mantém um relacionamento direto com o ser humano. Um espírito encarnado. Como? Por afinidade. Essa afinidade, em geral, decorre de um relacionamento estabelecido quando ambos habitavam, inclusive, o mesmo plano. Obsidiar significa perseguir, assediar, manter desta forma o cerco. E assim, o obsessor é um espírito que nos persegue, assedia um ser físico encarnado para cobrar uma dívida da qual se acha credor. Então, salve Deus. Então, num sentimento de ódio ou amor mal interpretado, a categoria do obsessor varia ao infinito. E desta forma, cada caso tem que ser examinado separadamente, porque não há dois casos iguais. O mecanismo da obsessão é sempre o mesmo. A troca de energias entre o obsessor e o obsediado. Da forma mais ou menos constante. Um sofredor ou vários podem passar pela nossa vida sem serem obsessores, pelo simples facto de não termos relações pessoais com eles. Então, salve Deus,
O obsessor é sempre um inimigo pessoal. Já um sofredor pode ser afastado com um simples trabalho mediúnico. Às vezes, até sem esse trabalho, sem ele. Mas para que haja o afastamento de um obsessor, é necessário que a razão do assediado seja resolvida a dívida saldada. Então o afastamentos feitos sem as dívidas cautelares, sem as devidas cautelas, resultam pior do que a própria obsessão muitas das vezes. E é por isso que nós sempre temos que estar vigilantes, é por isso que nós sempre temos que estar atentos, é por isso que nós sempre temos que estar cuidar do nosso pensamento, do nosso espírito e até de quem nos rodeia. A reação, como é que saem as palavras, como é que sai a sintonia. Termos em atenção aos Exus, aos obsessores e aos cobradores. E desta forma, se nós fizermos tudo direitinho, creiamos que teremos benefícios a longo prazo e no futuro. Desta forma me despeço, desejando a todos um feliz fim do dia. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.